Volume 1. Capítulo 1. O campo de batalha sem mortes. Nesse campo de batalha, não houve nenhuma morte. Agora então, o relatório das batalhas. O exército não tripulado Legion do Império invadiu a Área 17. Eles foram repelidos e exterminados pelos automatos Juggernaut da nossa República de Samagnolia. Em contrapartida só tivemos pequenas baixas, e nenhum Kia, localizado na primeira área, na capital de Samagnolia, tem a rua principal da Liberté et Égalité, tão pacífica e elegante que é impossível de se imaginar que este país está em estado de guerra há 9 anos. As fachadas brancas dos prédios feitas de pedras antigas e de estilo ocidental tinham vários entalhes. Sob a luz do sol da primavera e o límpido céu azul, o verde das árvores junto das rústicas e antigas lâmpadas negras da rua formavam um contraste com o céu azul. Em um café localizado na esquina da rua, havia estudantes e casais, todos nascidos com cabelos prateados, rindo e tagarelando. Em cima do telhado azul da prefeitura, havia uma estátua do revolucionário de Samagnolia e a bandeira de 5 cores. As cores simbolizavam a liberdade, igualdade, fraternidade, justiça e a pureza. Os ladrilhos de pedra da rua principal se estendiam diretamente até os subúrbios, cuidadosamente preparados depois de muito planejamento urbano. Um jovem garoto de olhos grandes e prateados estava passando segurando as mãos de seus pais enquanto ria bem alto. Talvez essa família estivesse simplesmente em um passeio. Lena sorriu para eles e voltou-se à tela da televisão holográfica gigantesca. O sorriso em sua face sumiu na mesma hora e seus olhos prateados perderam um pouco de seu brilho. Esta menina de 16 anos vestia um uniforme de oficial feminino da República com o colarinho ciano. Ela tinha um lindo rosto que era branco como a neve e tão delicado como vidro. O comportamento elegante dela era uma prova de sua nobre formação. Seus sedosos cabelos prateados tinham cachos suaves e brilhavam como cetim, e sob suas sobrancelhas compridas, ela tinha grandes olhos que eram da mesma cor de seus cabelos. Essas eram as provas de que ela era uma das nobres com o sangue de Selena. Ela era uma sangue puro, tinha o sangue daqueles que viviam nessas terras muito antes da formação da República. Com a excelente liderança de Andler, os drones de alta capacidade continuaram a lutar, e assim conseguiram completar a missão de defender o país sem ter que mandar humanos para os perigosos frontes de batalha. O grande poder desse avançado sistema de combate é indiscutível. Parece que o Legion cessará suas operações daqui 2 anos, mas com toda certeza o Império do Mal será aniquilado pela Organização da Justiça que é a República. Viva Samagnolia! Glória à bandeira de 5 cores! A âncora feminina da televisão tinha cabelos brancos como a neve, olhos grandes e exibia um sorriso orgulhoso em sua face, mas o rosto de Lena estava envolto em tristeza. Esses relatórios de batalha continuavam a ser exibidos várias e várias vezes desde o início da guerra. Eles eram bem mais surreais do que apenas otimistas, mas a maioria dos cidadãos não duvidavam nem um pouco desses relatórios. Ironicamente, a realidade era que metade da República tinha sido conquistada nos primeiros 6 meses de guerra, e assim suas fronteiras diminuíram, e desde então as terras não puderam ser recuperadas. Além disso, Lena virou sua cabeça para o lado, e olhou para a rua principal, envolta pela luz da primavera. O cenário mais parecia uma pintura. A âncora da televisão, os estudantes e os casais no café, os pedestres que andavam pelas ruas, a família que passou por ela e a própria Lena. Sendo o primeiro país republicano moderno no mundo, Samagnolia se gabou por aceitar imigrantes de outros países e por também recompensá-los. A República era historicamente um refúgio para os albas, e os outros países tinham pessoas de diferentes cores vivendo lá. Sendo eles os Aquilas que eram tão escuros quanto a noite, ou a luz dourada dos Auratas, o brilhante vermelho dos Rubelas, ou os Cairuleias com seus refrescantes olhos azuis, a República acolheu pessoas de todas as cores dentro de suas fronteiras. Mas, mesmo assim, na movimentada rua principal da capital, não, até mesmo na capital inteira, ou em todas as 85 áreas legisladas, não se encontrava nenhuma pessoa que não fosse um alba com cabelos prateados e olhos prateados. Sim, dos soldados que foram oficialmente registrados como humanos no campo de batalha, era realmente verdade que não havia tido nenhum Kia. Contudo, o que querem dizer com não teve Caiás, uma parte do palácio de Blanc-Neige que existe desde a época imperial,
O quartel-general militar foi projetado com o design deslumbrante da era imperial. Era o destino de Lena. Localizado nesse palácio estava o Great Fortress Cluster, a Gran Muro, qual englobava todos os setores, e todos os soldados da República estavam lá. Do lado de fora da Gran Muro, no fronte de batalha a mais de 100 quilômetros de distância, não havia soldados republicanos. Os únicos na linha de frente eram os drones, os Juggernauts. Eles eram comandados pela sala de controle do país. Havia, pelo menos, 100.000 pessoas controlando os processadores, e atrás deles estava a linha de defesa, que era composta de uma área com minas antitanque, canhões automáticos de interceptação, mas para chegar até aqui os Juggernauts teriam que falhar. É claro que as tropas dentro da Gran Muro nunca estiveram em uma única batalha. O que os outros faziam era simplesmente montar estratégias de operação e fazer a parte da logística. Nesse momento, o exército da República não tinha nenhuma pessoa em combate. Lena franziu a testa quando sentiu um fedor repugnante de álcool vindo dos oficiais que passavam. Provavelmente eles estavam assistindo algum jogo na grande televisão da sala de comando. Ela deu-lhes um olhar de reprovação, e apenas recebeu olhares de desdém em troca. Olhem para essa bonequinha. Ah, que assustador! Você vai ir falar com aqueles drones que você mantém na sua sala. Ela virou sem nem pensar duas vezes. Pessoal, bom dia, Lena. Uma voz veio do lado. Ela se virou e encontrou sua amiga Arnett. A capitã do departamento de pesquisas era a única que tinha a mesma idade e que tinha entrado no mesmo ano que ela, e também sua única amiga da mesma idade. Bom dia, Arnett. Você certamente acordou cedo para alguém que sempre está dormindo. Eu estou indo embora. Passei a noite inteira trabalhando. Não me compare com esses idiotas. Eu trabalho. Tivemos um problema que apenas a gênia da capitã Henrietta Penrose aqui podia resolver. Arnett bocejou. Parecia um gato. Ela tinha um cabelo prateado e curto, além de olhos grandes da mesma cor. Enquanto conversavam, Arnett olhou de relance para os oficiais bêbados que se afastavam e deu de ombros. Seus olhos mostravam que ela pensava que era inútil tentar repreender aqueles idiotas. Olhando para aqueles olhos prateados, Lena percebeu que Arnett estava tentando ajudá-la e então ficou vermelha como um tomate. Ah, falando nisso, você tem um alerta no seu terminal. Eu posso te ajudar caso não consiga resolver ele. Não precisa, desculpe, e obrigada por aquilo, Arnett, sem problemas. Mas tente não se aproximar muito desses drones. Lena queria responder, mas sacudiu a cabeça e foi até seu terminal. A sala era apertada, escura e úmida e estava cheia de controles, suas paredes e piso eram prateados. A tela principal do terminal emitia uma luz fraca e lá se podia ler esperando. Lena sentou-se na poltrona futurista, colocou uma elegante gargantilha, o dispositivo Hyde, puxou para trás seus cabelos prateados e orgulhosamente olhou para cima. Neste país, onde o fronte de batalha ficava bem longe, essa sala minúscula era o único campo de batalha dentro das 85 áreas da República. Começando identificação. Major Vladlena Milise. Oficial comandante do Fronte Oriental, 9ª Área de Batalha, 3ª Força de Defesa. Depois da identificação por voz e pela íris, o sistema de controle foi ativado. Em seguida, grandes amontoados de informações foram aparecendo um atrás do outro. Na tela holográfica, essas informações foram obtidas por sistemas auxiliares de observação que estavam no fronte de batalha. A tela exibia um mapa digital cheio de pontos brilhantes, indicando as forças aliadas e as inimigas. Havia 70 pontos azuis os quais mostravam os drones aliados. Desses, 24 estavam no 3º esquadrão que era comandado pela Lena, enquanto 23 estavam no 2º e 4º esquadrão, respectivamente. Os pontos vermelhos indicavam os inimigos, e tinha tantos que era difícil conseguir contar. Para raid ativado. Sincronizando com o alvo, unidade de comando central Pleiades. Os cristais azuis do dispositivo raid imediatamente começaram a esquentar a nuca dela. Não tinha calor vindo dos cristais em si, mas essa sensação era imaginaria já que os sentidos estavam sendo ativados e sincronizados nesse momento por causa do para-raid. Os cristais nervosos virtuais começaram a trabalhar. Através do sistema nervoso virtual criado, uma parte específica dentro do cérebro estava sendo ativada, a nigriade, uma região não usada do cérebro. Ela foi abandonada com o passar do tempo no processo evolutivo.
Isso passou pela consciência e pelo subconsciente da Lena, se aprofundando cada vez mais. Geralmente, é impossível acessar essa parte conscientemente, mas a passagem para o subconsciente coletivo, a subconsciência compartilhada com toda a humanidade foi gradualmente sendo aberta, e então ela se conectou com a consciência do comandante do terceiro esquadrão que tinha o codinome de Pleiades. Os sentidos de Pleiades eram um só com os da Lena. Para Hyde concluído. Anglerum para Pleiades, por favor, tome conta de mim hoje. Sua voz era calma e estável. Depois de uma pausa, a voz de um jovem, cerca de 1 ano ou 2 mais velho que ela respondeu, Pleiades para Anglerum. Para Hyde está ok. Essa voz soou sarcástica. Lena era a única na sala de controle, e essa voz não era de ninguém que estava perto dela. Ao invés disso, era a voz da unidade de comando do Pleiades que havia se sincronizado com os seus sentidos, dando esse efeito imaginário de som. Uma voz. O Juggernaut que foi construído muito rapidamente em resposta ao Legion não tinha função de comunicação, não tinham a capacidade de fazer pensamentos complexos os quais poderiam ser considerados como sentimentos ou consciência. O Para-Hyde era feito da consciência coletiva da raça humana. A zona de minas antitanques, uma linha de defesa montada para resistir às forças inimigas blindadas. O intenso fronte de batalha onde drones de ambos os lados se destruíam, uma batalha onde não havia nenhuma Kia, mas na verdade, claro que deve ser difícil para vocês, humanos, albas, nos cumprimentarem já que somos 86ers, aqueles que apenas se parecem com humanos. 86 foi o último posto avançado que a República, os humanos, ficou quando o Legion varreu o continente. Apenas porcos que se parecem com humanos restaram na área não humana, área 86, atrás das 85 áreas legisladas. Colorata, esse é o termo depreciativo usado para as pessoas que não são cidadãos da República, albas, eles viviam como cidadãos da República, mas são considerados inferiores a humanos por seus próprios países, eles vivem fora dos abrigos, fora da Grã-Múria e estão sempre na linha de frente.